Olá, galera concurseira que está participando do curso completo para as provas da Fundação Getúlio Vargas. Aqui é o professor Anderson Feitosa novamente com vocês para dar continuidade ao nosso curso. Tá? Eu estava falando com o Roberto agora, ele pensou que eu não ia falar isso daqui, tá? Mas nós estamos fazendo uma promoção somente para os alunos homens. Tá? Aquele aluno homem que tirar a maior pontuação nas provas da Fundação Getúlio Vargas vai ganhar um beijo do Roberto. Tá? Um beijo na ponta do nariz, tá? Não adianta ficar empolgado aí não, tá? Que é um beijo na ponta do nariz porque ele tem esposa ou quer dizer esposa e ela é ciumenta. Então vamos iniciar a nossa aula. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre compreensão e interpretação textual. Basicamente, isso daqui é uma faixa de 60% a 70% das provas da Fundação Getúlio Vargas. Tá? Então, compreensão e interpretação textual equivale praticamente a 60% da prova dela. A outra parte das questões das provas da Fundação Getúlio Vargas vai falar sobre semântica. Se você observar o edital da Fundação Getúlio Vargas, qualquer edital de qualquer concurso, mais da metade do edital fala sobre o quê? Sobre compreensão, interpretação textual e semântica. Uma coisa que eu tenho que lembrar vocês, tá? Vale recordar vocês que a Fundação Getúlio Vargas é uma banca de concurso totalmente textual nas suas provas de língua portuguesa. Esses textos vão girar em torno da compreensão e da semântica. Então, as provas da Fundação Getúlio Vargas é puro raciocínio lógico. Vale recordar vocês mais uma coisa, tá? Ela pede gramática nas provas dela? Pede, tá? Ela pede gramática, mas a gramática que ela pede de uma forma totalmente diferente, tá? De uma forma diferente das outras bancas de concurso. Por isso, a singularidade da Fundação Getúlio Vargas, por isso a complexidade das questões dela. Porque a gramática dela é toda voltada para quem? Voltada para semântica. A interpretação de texto da Fundação Getúlio Vargas é voltada para quem? Para a semântica. A compreensão textual da Fundação Getúlio Vargas é voltada para quem? Para a semântica. Por isso que as provas, as questões da Fundação Getúlio Vargas de língua portuguesa são questões de puro raciocínio lógico. Ela vai abordar, vai explorar o máximo de vocês, a sua capacidade de observação, síntese e raciocínio. Tá? E o que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos estudar justamente a semântica. Porque da primeira à última questão da Fundação Getúlio Vargas, ela vai falar sobre quem? Vai falar sobre semântica. Mas, Anderson, você vai falar sobre gramática nas suas aulas? Posso dizer que sim, posso dizer que não, tá? Porque a gramática que eu vou falar com vocês não vai ser aquela gramática que vai começar lá na formação de palavras, que vai terminar lá na análise sintática, não. A gramática que eu vou falar com vocês vai ser aquela gramática que a Fundação Getúlio Vargas pede nas provas dela. Tá? Ela pede teu conhecimento gramatical relacionado com teu conhecimento semântico. Então, o que ela pedir, tá? Basicamente nas provas dela, tá? Porque ela é uma banca corriqueira, e eu sei o que a Fundação Getúlio Vargas pede na prova dela, por isso que nós vamos quebrar a banca, vai ser isso que eu vou dar para vocês, isso que eu vou mostrar para vocês nas aulas. Tá? Então, hoje, sobre o que nós vamos falar? Vamos falar sobre semântica. Tá? Vou ensinar para vocês um pouco de semântica, o início da semântica. Sobre o que a semântica fala, tá? Aí na tela comigo do seu computador. A semântica é nada mais, nada menos que a relação de sentido entre as palavras. Tá? Então, a semântica é a relação de sentido entre as palavras. Essa relação de sentido fala sobre o quê? Sobre sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. No primeiro momento, vai ser sobre isso que nós vamos falar. Tá? Sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Por quê? Porque a relação semântica vai um pouquinho mais além. A relação semântica vai falar sobre conotação, denotação, vai falar também sobre figuras de linguagem, ela vai falar sobre variações linguísticas. Tá? E nós vamos falar sobre isso daqui. Mas, para iniciar, nós vamos falar sobre o quê? Sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Tá? Acompanhe aí no seu computador, aí no seu material, e pode voltar na tela comigo. Então, o que vai acontecer?
O que é a semântica? Nós aprendemos lá na compreensão e interpretação de texto o conceito de semântica. O que é a semântica? É a significação das palavras, tá? É um todo significativo que a palavra te dá. Então, é o quê? Uma relação de sentido entre as palavras. Tanto que aí no material de vocês, o que está dizendo? Ó, relação de sentido entre as palavras. Mas existem duas coisas. Observa aqui comigo. Significado e sentido, tá? Então, nós temos o quê? Significado e sentido. Aqui está escrito significado ou sentido? Não, está escrito significado e sentido. Acompanhando aí no material de vocês, o que diz aí? Ó? Diz assim, significado é a ideia que o significante nos traduz. Sentido é construído a partir do contexto. Como que significado é a ideia que o significante nos traduz? O que é um significante? Significante é nada mais, nada menos que uma palavra. Tá? Então, a palavra é chamada de significante. Qualquer palavra, tá? A sua pronúncia, aquilo lá é um significante. E onde é que você acha o significado desse significante? Que ideia é essa daí? Essa ideia, tá? Aqui no quadro comigo, é uma ideia chamada de um significado chamado de significado dicionarizado, aquele que está no dicionário. Então, significado é nada mais, nada menos que isso, tá? A palavra analisada de forma isolada lá no dicionário. Aí, o que vai acontecer? O que está dizendo aí no material de vocês? Que eu tenho sentido, que é construído a partir do contexto. Então, quando eu falar de significado, eu vou falar bem assim, ó, significado, analisando a palavra isoladamente, é aquela que está no dicionário. Mas o que vai acontecer? Nós também temos uma coisa chamada sentido, tá? E nós temos uma coisa chamada sentido. O sentido vai estar presente onde? Como é que eu posso dizer o sentido que a palavra está sendo utilizada? Quando eu falo de Fundação Getúlio Vargas, esse sentido vai estar presente onde? No contexto da construção textual, tá? Então essa daqui é a diferença entre significado e sentido. Significado é a ideia que o significante nos traduz, aquela ideia dicionarizada. E o sentido é construído a partir do contexto, tá? Aí na tela do computador comigo. Observe esses exemplos aqui, ó. Nós temos a palavra linha. Ao significado da palavra, entretanto, pode assumir diferentes sentidos. Observe esses três exemplos. Siga esta linha de pensamento. O carro parou na linha do trem. Todas as palavras têm que caber nesta linha, tá? Pode voltar aqui comigo. Se você observar, você pode ir lá no dicionário Aurélio, tá? Eu até falo para você, vai no seu dicionário Aurélio, ou qualquer dicionário que tiver, tá? Você vai nesse dicionário agora e busca o significado da palavra linha, tá? Vai no dicionário e busca o que o significado te traduz a respeito dela. Se você observar, ela pode ter o quê? Vários significados diferentes. Mas você pode dizer qual é qual? Não. Por quê? Porque o significado vai depender do sentido que essa palavra está sendo utilizada. E esse sentido depende de quem? Depende do contexto. Tanto que um sentido que uma palavra ganha simplesmente muda o significado dessa palavra. Olha esse exemplo comigo. Se eu escrever essa palavra aqui no quadro, o que eu vou ter aqui? Ó? A palavra prato. Tá? Eu tenho a palavra prato. Aí eu pergunto de você, vai no dicionário e veja no dicionário, tente buscar o significado para a palavra prato. Tá? Prato, ela pode ganhar o quê? Pode ter diversos significados, tá? Dependendo do dicionário que você vai ter. Mas você só vai poder dizer o real significado dessa palavra através de quem? Através do contexto. Olha essa construção aqui, ó. Então, observem aqui, ó. O prato foi lavado. Nós temos a palavra prato. Agora, observe esse outro exemplo. Que prato teremos para o jantar? Eu tenho a palavra prato novamente. Agora, o que acontece? Eu posso dizer que as duas
tem o mesmo significado? Posso dizer que esse primeiro prato significa a mesma coisa que o segundo prato? Claro que não, tá? Nós temos a mesma palavra, tá? Nós temos a mesma palavra. Eu posso dizer que ela tem até a mesma origem semântica, mas os significados das duas são totalmente diferentes, tá? Então o significado do primeiro prato é um. O significado do segundo prato é um totalmente distinto. Então nós temos aqui a mesma palavra, mas por causa do contexto em que elas foram colocadas, nós temos o quê? Significados diferentes. Por que nós temos significado diferente? Por causa do sentido que elas foram colocadas dentro do contexto. Então elas mudaram totalmente de sentido. Logo mudaram também o seu significado. Ok? Lá na tela do computador comigo. Aí nós temos uma coisa chamada contexto e uma outra coisa chamada situação. Aí o que é que isso aqui diz? Diz bem assim, ó, só o contexto ajuda a definir o exato significado da palavra. Exemplo, fogo. Essa expressão não significa o mesmo diante de um pé de chamas e dentro de um campo de tiro. Tá? Pode voltar para mim, acompanha aí comigo. O que é o contexto ou situação? Mas, professor, que situação é essa? O que é essa situação? Vou já falar para vocês. Nós aprendemos que contexto é o quê? É um conjunto de ideias, tá, relacionadas entre si, que produzem um todo significativo, tá? Que é simplesmente as situações. Uma situação do texto que depende da outra, que depende da outra, que depende da outra. Tá? Aqueles eventos que eu falei para vocês na aula passada. O que acontece? A Fundação Getúlio Vargas faz um estilo de questão que ela fala sobre isso daqui, ó. Situação de produção do texto. Ela fala sobre uma coisa, situação de produção do texto. O que é a situação de produção do texto? O nome disso daqui é esse aqui, ó. É o contexto. O que é o contexto? É nada mais, nada menos que a situação da produção do texto. Qual é o tipo de questão que ela pede, que ela fala sobre isso daqui? É exatamente na semântica. Esse tipo de questão está inserido na semântica. Como é que ela faz? Uma das questões que ela fez foi mais ou menos assim. Ela tratou de pronomes relativos. Nessa mesma questão, ela fala sobre referentes textuais, tá? Uma parte dessas questões. Quando ela fala sobre pronome relativo e sobre referentes textuais, ela está falando sobre uma área da prova dela, que ela costuma pedir, que é chamada de compreensão textual, tá? Compreensão textual. O que ela pede na outra parte? Ela fala sobre uma palavra que simplesmente não tem referente textual, tá? Ela trata de uma palavra que não tem referente textual. Ela fala bem assim, ó, quero saber qual a palavra tem seu significado esclarecido pela situação da produção do texto, ou seja, pelo contexto. É mais ou menos assim, tá? Vou mostrar para vocês como é que ela faz isso daqui. Ela pega, ela te dá um trechinho do texto, tá? Ela te dá um trecho do texto. Ela vai falar bem assim para você. A palavra tal, tá? A palavra tal tem seu significado esclarecido pelo texto. Tem seu significado esclarecido pelo texto. Eu tenho coisa chamada relação semântica. Tem seu significado esclarecido pelo texto. Essa questão é de quê? De compreensão textual. O que ela está querendo dizer? Ó? Quando tem seu significado esclarecido pelo texto, significa que ela tem um referente textual que, através do texto, eu consigo identificar que palavra é essa, a quem esse referente textual, esse pronome ser relativo se refere. Então, é uma questão de compreensão. Um exemplo aqui pequeno para vocês. De repente, eu tenho bem assim, ó.
Aqui, Simone, que é uma mulher bonita, roubou um beijo meu. Tá? Então, Simone, que é uma mulher bonita, roubou um beijo meu. Aí a banca vai chegar com você e vai falar bem assim, ó. O quê? Tá? Ela simplesmente vai afirmar. Ela vai falar para você que esse que aqui tem seu significado esclarecido pelo próprio texto. Tá? Por quê? Porque você sabe que esse que é utilizado para substituir quem? Para substituir a palavra Simone dentro de uma outra oração. Simplesmente ele está fazendo o quê? Ele está pegando a palavra Simone, colocando uma outra oração. Ele é um pronome relativo que se refere, que tem como referente textual, a palavra Simone. Quem é a Simone dentro dessa oração aqui? É justamente o que. Então esse que tem seu significado esclarecido pelo próprio texto, tá? Quem é uma mulher bonita? Simone. Então essa expressão aqui tem seu significado esclarecido pelo texto. Está escrito no texto seu significado, tá ok? Então ela vai falar assim, ó, a palavra que tem seu significado esclarecido pelo próprio texto. Ela vai dar essa afirmação para vocês. Aí depois ela vai falar bem assim, ó, e a palavra tal tem seu significado esclarecido pela situação da produção do texto. Tem seu significado esclarecido pela situação da produção do texto. Porque eu sei, porque sem precisar ler o texto, aquilo lá não está escrito, mas eu consigo identificar sem ela precisar estar escrito no texto. Ó, observem esse exemplo aqui, ó. Aqui na esquerda comigo, Roberto. Observe esse exemplo. Eu tenho essa expressão aqui, ó. Título de uma música. Olha o título dessa música. Que país é esse? Que país é esse? Tá? Então, se você observar essa construção aqui, esse título daqui, depois de você cantar a música, a banca vai falar isso para você. Ó, quero saber qual o significado da palavra país. Eu quero saber se país tem o seu significado esclarecido pela situação da produção do texto ou se tem seu significado esclarecido pelo próprio texto. O nome desse país está escrito aqui? Não está escrito. Então, país não tem seu significado esclarecido pelo próprio texto, porque o seu referente, ele não tem referente textual. Ele não tem ninguém a quem ele se refere. Então, o seu significado não é esclarecido pelo texto. Mas que país é este que o autor está falando? Você consegue dizer que país é esse? Claro que você consegue dizer. Ele precisa estar escrito aqui para você poder dizer que esse país referido aqui é o Brasil? Ele não precisa estar escrito aqui para você saber que esse país é o Brasil. Por quê? Porque a música foi escrita no Brasil. Logo, você pode concluir que esse país só pode ser qual? Só pode ser o Brasil. Ou seja, a expressão país tem seu significado esclarecido pela situação da produção do texto. Ou seja, pelo seu contexto. Tá? Pela sua produção contextual. Eu não sei, eu não vejo esse país escrito aqui. Brasil não está escrito aqui. Mas eu consigo dizer que esse país é qual? Que é o Brasil. Então essa é a situação da produção do texto. Porque eu li a música, eu cantei a música e pude deduzir o quê? Que esse país só pode ser o Brasil. Tá ok? Então isso é a situação da produção do texto. Olha só o que acontece, tá? Olha aqui na tela comigo. Observem aí no material de vocês o que fala. Ó, só o contexto ajuda a definir o exato significado da palavra. Exemplo, fogo. Imagina você na frente de um pé de chama gritando fogo. O que a pessoa vai entender? Vai achar que você está dando ordem para alguém atirar? Não, tá? Porque você está na frente de um pé de chamas. E dentro de um estande de tiro, você está gritando fogo no estande de tiros. As pessoas vão achar que de repente está acontecendo um incêndio lá dentro? Não. Elas vão entender como? Que é uma ordem para atirar. Tá? Então, só o contexto ajuda a definir o exato significado da palavra. Apenas o contexto ajuda a definir o exato significado da palavra. Como que ela ajuda a definir o exato significado da palavra? Porque essa palavra pode ganhar vários sentidos. E dependendo do sentido que ela ganha dentro do contexto, ela vai mudar de significado. Então, você só pode dizer o que uma palavra significa dentro de um texto, tá, com precisão, através do sentido que ela vai ganhar. Tá ok? Vamos seguir adiante. Observe isso daqui, ó. Nós temos a palavra fiel, tá? Nós temos a palavra
fiel. Observe o primeiro exemplo. Bentinho acreditava não ter uma esposa fiel. Segundo exemplo, é muito importante jogarmos com o apoio da fiel, disse Ronaldo. O pastor elogiou a perseverança do fiel. Tá? Então, nós temos aqui uma palavra apenas, tá? Que é fiel, fiel, fiel. Mas nós temos 3 sentidos diferentes para a mesma palavra. Automaticamente, essa palavra mudou de quê? Mudou de significado, tá? Por que que ela mudou de significado? Porque nós temos 3 sentidos diferentes para ela. Logo, ela teve o quê? 3 significados diferentes. 3 significados distintos. O que que acontece isso daí? Isso aqui aí se chama o valor etimológico da palavra. O que que é o valor etimológico da palavra? A Fundação Getúlio Vargas fala sobre o valor etimológico. O que que é um valor etimológico? O valor etimológico é nada mais, nada menos que um dos sentidos que a palavra ganha, um dos significados que essa palavra pode ter, dependendo do contexto em que ele está sendo utilizado. Então, o valor etimológico é apenas um dos significados que essa palavra vai ter, dependendo do contexto em que ela está inserida. Então, o valor etimológico é apenas um dos significados. Pode ter vários significados, e o valor etimológico é apenas um deles. Tá ok? Então, isso daí é o contexto, a situação da produção do texto. Tá? Então, é a situação da produção do texto. Tá? E na tela do computador comigo, vamos seguir adiante. Observe esse exemplo aqui, ó. Nós temos uma charge que a Fundação Getúlio Vargas está utilizando muito atualmente, tá? Que fala bem assim, ó, redução da maioridade penal. Observe o que fala na charge. Esses aqui estão limpos. Aí nós temos aqui um policial apalpando 2 bebezinhos com uma chupeta na boca. Aí já temos outro policial que está assim, ó, sorte sua. Já com a mão cheia de caca, todo sujo. Se você perceber, o que está escrito aí embaixo, ó, limpo, tem o significado que significa límpido, claro, puro, cristalino. E também pode ser o quê? Que não carrega consigo arma ou droga. Tá? Então, nós temos o quê? Nós temos vários significados para a mesma palavra. Um dos significados pertence ao quê? Ao mesmo campo semântico. O outro tem um campo semântico diferente. E o que que a banca fez aí? Ela utilizou uma palavra apenas e jogou no mesmo contexto, fazendo essa palavra ter 2 significados diferentes. Então, ela teve 2 sentidos diferentes e, automaticamente, seu significado foi dobrado. Ela teve 2 significados diferentes na mesma charge. Tá? Observe aqui o próximo. Isso daqui é para quem gosta de estar até dentro do banheiro conversando no WhatsApp. Tá? Eu sou contra esse tipo de coisa. Sou contra, por isso que eu não tenho WhatsApp no meu telefone. Tá? Então, observa aí, ó. Tá a menina lá conversando no Zap. Aí, de repente, chega um cara todo mal encarado por trás dela, dá uma encoxada na menina e fala assim, ó. Aí, menina, vai passando o celular. A menina toda assustada já chega assim, ai, 99251632. Tá? Aí, observe o que está escrito ali embaixo, ó. Celular, aparelho ou número de telefone. Mais uma vez, o que a banca fez aí? Ela utilizou a mesma palavra e deu 2 sentidos diferentes para a mesma palavra, uma palavra só, tá? Então, ela utilizou 2 sentidos diferentes. Então, ela teve o quê? 2 significados por causa do contexto. Ele pediu o aparelho de telefone e a menina entendeu o quê? Que era o número do telefone que ele estava querendo. Tá? Essa daí é a cantada mais violenta que eu já vi na minha vida. Próxima charge. Observe essa daqui. Essa daqui é triste, mas me faz rir toda vez que eu vejo. Aí vem o cara lá morrendo de fome, tá? Barbado, sujo, esfomeado. Aí ele chega bem assim pro outro e fala assim, por favor, me dá esse espetinho. Aí o cara fala assim, claro, come toda a carne do espeto e entrega só para ele o quê? Somente o espetinho. O que que ele entendeu aí? O que que nós podemos entender, na verdade, aqui? É que o espetinho pode ter 2 sentidos diferentes, dependendo do quê? Dependendo do contexto. O mendigo falou num sentido, quem estava com o espetinho na mão entendeu de uma forma totalmente diferente. Tá? Então, a banca fez o quê de novo? Ela pegou a mesma palavra, enfiou dentro de um contexto e deu 2 significados distintos para a mesma palavra. Tá? Então, é só para que vocês entendam mais ou menos qual é essa relação contextual, tá? Entre significado e sentido. Ok? Então, vamos seguir adiante. Continue aí na tela comigo. Dentro da semântica, tá? Que faz parte do edital de vocês e vai estar na prova de vocês esse tipo de questão, nós temos umas palavras que são chamadas de palavras
sinônimas, tá? São palavras sinônimas. Qual é a definição das palavras sinônimas? Observe aí, ó. São sinônimas as palavras que têm significado equivalente ou semelhante. Não há sinônimos perfeitos. Não há sinônimos perfeitos. Observe o exemplo. Ou melhor, desculpa, observe outro conceito. É preciso ter em conta o contexto em que a palavra está inserida para que o seu sentido não se altere. Observe esses exemplos aqui, ó. Nós temos fiel. Qual é o sinônimo de fiel? Leal, oferecer, dar, dedicar. Oferta, dádiva, donativo, tristeza, melancolia. Alegre, satisfeito, contente. Alto, elevado. Belo, bonito, lindo, Anderson. Construir, edificar. Tá? Então nós temos o quê? Nós temos palavras sinônimas, tá? Então nós temos o quê? Tem uma palavra e tem um significado, tá? Um sinônimo para ela, uma outra forma de escrever essa palavra. Agora, o que eu quero dizer quando eu digo que não há sinônimos perfeitos, tá? Observe aqui na tela, aqui no quadro comigo. Quando eu falo de Fundação Getúlio Vargas, quando eu falo sobre essa banca aqui, tudo pode acontecer, tá? Sempre que eu falar em Fundação Getúlio Vargas, tudo pode acontecer, porque ela simplesmente é capaz de pegar duas palavras que pertencem ao mesmo campo semântico e colocar as duas em lados opostos ou não. Ela pode pegar palavras que pertencem ao mesmo campo semântico e não colocar as duas em lados opostos e também não deixar as duas serem sinônimos. Ou pegar palavras antônimas, colocar as duas no mesmo contexto e o que era para ser antônimo acabar não sendo antônimo nem coisa nenhuma, nem sinônimo. O que ela faz? Ela é capaz de transformar sinônimos em antônimos. Um exemplo que eu já dei para vocês, eu creio, tá? Essa expressão aqui, ó. Detentos enjaulados. Tá? Que é para falar um pouco sobre sinonímia. Aí nós tínhamos também, nesse mesmo texto aqui, duas expressões, que uma era assim, ó, construir presídios. A outra expressão falava isso aqui, ó, punir. Vamos dar atenção somente para essas duas expressões aqui, primeiramente, tá? Construir presídios e punir. Construir presídios e punir. Você olhando para essas duas palavras, analisando as duas isoladamente, sem contexto nenhum, o que você vai pensar? Ó, construir presídios pode ser um sinônimo, tá? Pode ser um sinônimo de punir, tá? Pode ser um sinônimo de punir. Por que eu digo isso? Observe aí na tela do computador de vocês, que vocês vão entender. Nós temos um tópico do edital, que é um tipo de questão que simplesmente não cai na prova da Fundação Getúlio Vargas. Ela despenca com toda a força do mundo nas provas da FGV, que fala sobre sinonímia. O que está dizendo aí no material de vocês? Observa aí, ó. A sinonímia é uma relação que depende do contexto. É uma relação que depende do contexto. Observe esse exemplo. Ele escutava uma canção. Ele ouvia uma canção. Ele escutava uma canção. Voltando aqui, o que ele fala aqui? Ó? São sinônimos das palavras que têm significado equivalente ou semelhante. Significa o quê? Que a Fundação Getúlio Vargas vai utilizar sinônimos sempre por aproximação. Vou já mostrar para vocês por quê. Então, voltando à sinonímia. Ele escutava uma canção, ele ouvia uma canção. Se você observar, tanto nessa primeira expressão aqui, escutava quanto ouvia, o que nós temos? Nós temos o mesmo campo significativo. Escutava é um sinônimo de ouvia. Então, se você perceber, os dois têm o quê? Eles têm a mesma relação de significado. Então, nós temos palavras sinônimas colocadas em cada um dos seus contextos. Então, nesse caso aí, não há desvios. Agora, observe esse exemplo aqui, ó. Ligou o aparelho de som e pôs um disco. Ficou subitamente pensativo. Ouvia a canção, mas não a escutava. Ouvia a canção, mas não a escutava. Tá? Vamos deixar isso daí em xeque, já nós voltamos para aí. O que eu quero dizer para vocês aqui no quadro comigo? O que eu quero falar para vocês? Quando ela fala que sinônimos são palavras que
que são aproximadas por equivalência, tá? Então a Fundação Getúlio Vargas utiliza por aproximação. Primeiro, detentos enjaulados. Olha só a polêmica em relação a essa expressão aqui, tá? Detentos enjaulados. Ela fala bem assim, assinar com as alternativas abaixo, nós temos um adjetivo de valor subjetivo, aquele que representa, que tem a marca opinativa de alguém, tá? Detento enjaulado. Aí muita gente olhou para detento enjaulado e falou bem assim, não, detento enjaulado é uma marca opinativa, porque enjaulado não é a característica própria do detento. O autor do texto está simplesmente chamando esses detentos de animais, está dizendo que na opinião deles são animais, eles vivem como animais. Não é bem por aí não. Tá? Então o que a banca fez? Numa questão de gênero textual, tá? De adjetivo de valor subjetivo, tá? Que é a morfologia também, o que ela fez? Ela utilizou o sinônimo para você responder essa questão. Simplesmente utilizou o sinônimo para você responder essa questão. Como que ela utilizou? Ó, como a Fundação Getúlio Vargas é uma banca ímpar na hora de pedir as suas questões. Detentos enjaulados. Detentos está de que forma? Quando eu falo detento, eu tenho por noção uma pessoa que está presa, tá? Ela está presa. Está presa onde? Dentro de uma prisão. Ela está encarcerada, tá? Então, detento está encarcerado. Alguém que está enjaulado está como? Quem está enjaulado está nada mais, nada menos que encarcerado, tá? Encarcerado, tá? Então, quando eu falo detentos enjaulados, eu estou fazendo o quê? Eu estou utilizando um sinônimo por equivalência, por aproximação. Eu não estou comparando os coitadinhos de detentos a animais. Eu estou utilizando um sinônimo, tá? Um sinônimo para detentos presos, detentos encarcerados. Tá? Então, isso daqui não é a marca opinativa do autor, é a característica própria do detento. Ela só falou enjaulado, por quê? Porque ela está utilizando o sinônimo por aproximação. Quem está dentro de uma jaula está como? Está preso, está encarcerado. Tá ok? Voltando aí na tela do computador comigo. Observa aí o que eu escrevi aqui. Ó. Ligou o aparelho de som e pôs um disco. Ficou subitamente pensativo. Ouvia a canção, mas não a escutava. Ouvia a canção, mas não a escutava. Se você observar lá em cima, nós não temos desvios, né? Então ele escutava uma canção, ele ouvia uma canção, nós temos sinônimos. Agora aqui, ó, ouvia e escutava, se nós simplesmente colocarmos ela de forma isolada, nós temos sinônimos. Agora observe o contexto. Como é que alguém pode ouvir a canção, mas não escutar a canção? O que aconteceu aí? Simplesmente o que era sinônimo deixou de ser sinônimo. Tá? A mesma coisa que fala bem assim, ó, ele ouvia a canção, mas não entendia, mas não prestava atenção, mas não estava nem aí para a canção. Sabe quando isso acontece? Sabe quando é que a gente ouve uma coisa, mas não escuta? É numa relação de marido e mulher. A mulher fala pelos cotovelos, mas o marido nunca escuta o que ela está falando, tá? Isso acontece sempre. Às vezes até escuta, mas olha só da forma que o marido escuta. É mais ou menos assim, tá? Ou melhor, ele não escuta, não entende nada. Tá ok? Agora vamos seguir adiante, aí na tela do computador. Depois das palavras sinônimas, nós temos palavras antônimas. O que é uma relação de antonímia? Diferentemente da relação de sinonímia, a antonímia é o quê? São elementos que se opõem pelo significado, tá? Então, são antônimas as palavras que se opõem pelo significado. Assim como não há sinônimos perfeitos, também não há antônimos perfeitos, principalmente se falando em Fundação Getúlio Vargas, tá? Principalmente se falando em Fundação Getúlio Vargas. Por que não há antônimos perfeitos? Porque simplesmente a FGV pode pegar palavras que eram para ser antônimas, ela pega palavras que eram para ser antônimas e simplesmente tira essa relação de antonímia das palavras. E ela quer que você seja capaz de identificar quando ela fizer isso. Tá? Então, essa relação de antonímia que ela tira das palavras, ela quer que você seja capaz de identificar. Como é que isso vai acontecer? Observe aqui o exemplo na tela do seu computador.
Nós temos primeiro aqui, ó, relação de antonímios. Nós temos a palavra alto. Qual é o antônimo de alto? Nós temos baixo. Nós temos amor. Qual é o antônimo de amor? Ódio. Nós temos construir. Qual é o antônimo de desconstruir? O antônimo de construir é destruir. Nós temos aqui a palavra dar. Qual é o antônimo de dar? Tirar. Nós temos aqui a palavra fiel. Qual é o antônimo de fiel? Macho, ou quer dizer infiel, tá? Que eu estava lembrando do Corinthians aí quando eu falei fiel. Nós temos a palavra leal. Qual é o antônimo de leal? É desleal. Nós temos a palavra perto. Qual é o antônimo de perto? Longe. Temos a palavra riqueza. E qual é o antônimo de riqueza? Pobreza. Tá? Então nós temos aqui palavras com relações opostas através do significado. Como eu falei, não há antônimos perfeitos. Observem aqui. Era um homem grande, tá? Observem na tela do seu computador. Era um homem grande. Era um homem pequeno. Era um homem grande. Era um homem pequeno. Há incompatibilidade de sentido. Por que a incompatibilidade de sentido? Porque eu não posso enfiar os dois no mesmo contexto, porque eles estão se opondo pelo significado. Então eu não poderia dizer isso daqui, ó. Por exemplo, era um homem pequeno, mas era um homem grande. Eu posso falar isso? Que era um homem pequeno, mas era um homem grande? Claro que não. Como é que uma pessoa pode ser pequena e grande ao mesmo tempo? Isso daí não existe, tá? Por quê? Porque há uma incompatibilidade de sentido. Ok? Se você perceber, essa construção aí é totalmente incoerente, tá? É uma construção totalmente incoerente. E sobre a coerência e sobre a incoerência, a Fundação Getúlio Vargas tem explorado nas provas dela também, tá? Aqui no quadro comigo que eu vou mostrar mais ou menos para vocês o que é coerência e incoerência. Pode jogar aqui no quadro comigo. Vamos aqui, ó. Era um homem pequeno, mas era um homem grande. Na língua portuguesa, nós temos construções que são chamadas de construções incoerentes. E nós temos construções que são chamadas de construções coesivas, tá? Nós temos construções incoerentes e temos construções coesivas. Incoerente ou coerente, coesivo ou não coesivas. O que vai acontecer? A construção incoerente é igual às construções que não têm sentido. Ou seja, são construções obscuras, isto é, construções confusas, ou seja, contraditórias. Essas são construções incoerentes. Construções coesivas são aquelas que mantêm relação sintática. Como assim aquelas que mantêm relação sintática? Simplesmente eu consigo achar um sujeito, consigo achar predicado, objeto direto, objeto indireto e por aí vai. Se você observar esse exemplo que está aí com vocês, eu era um homem pequeno, mas era um homem grande. Eu posso dizer que ela é coerente? Posso dizer que eu tenho coerência? Não, tá? Por que eu não posso dizer que ela tem coerência? Porque simplesmente é uma construção que não tem sentido. Eu posso dizer que ela é coesiva? Sim, posso dizer que ela é coesiva, porque todos os componentes dessa oração, apesar dela não ter sentido, mantêm relação sintática. Você acha sujeito, você acha predicado, você acha objeto direto, você acha objeto indireto e por aí vai, tá? Então ela mantém relações sintáticas, tá ok? Então eu posso dizer que é uma construção coerente, ou melhor, uma construção coesiva, mas é incoerente. Por que ela é incoerente? Porque não tem sentido, é uma construção obscura, uma construção confusa, que não consegue te passar uma informação. Ela é coesiva? Sim, ela é coesiva. Por quê? Porque todos os componentes dessa construção mantêm o quê? Uma relação sintática. Observe esse exemplo que eu já dei no módulo passado, tá? No outro curso de macetes para FGV, e eu vou dar novamente aqui para os alunos novos. É mais ou menos assim, ó.
subi no pé de manga para colher jabuticaba. Como não tinha alface, vendi a bicicleta. Tem sentido isso que eu falei? Tem sentido? Se você observar isso daqui, não tem sentido algum. Imagina você subir no pé de manga para colher jabuticaba. Que é um louco, que é um maluco que sobe no pé de manga para colher jabuticaba. Observa aqui, ó. Como não tinha alface, vendia a bicicleta. Então é uma construção totalmente sem sentido. Então não tem sentido nenhum essa construção. Então o que eu posso dizer? Que essa construção é uma construção incoerente, tá? Então essa construção não tem coerência. Agora você observa aqui, ó. Quem subiu? Eu subi. Achei o sujeito. Subiu onde? No pé de manga, tá? Adjunta adverbial de lugar. Com que finalidade? Para colher jabuticaba. Eu tenho uma oração subordinada adverbial final, porque te dá uma finalidade. Então, se você observar, eu tenho o quê? Eu tenho componentes sintáticos. Eu tenho uma construção que, apesar de não ter sentido, apesar de ser incoerente, mantém uma coesão textual. Eu tenho todos os seus componentes sintáticos. Nós temos sujeito, objeto direto, todos no seu devido lugar. Então, é uma construção incoerente, porém, ela é coesiva. Ela tem coesão. Ok? Deu para entender mais ou menos o que é a incoerência, o que é a coesão? Então, é mais ou menos por aí, tá? E isso vai te ajudar na relação de sinonímia e de antonímia também, tá ok? Aí na tela do seu computador comigo novamente. Observe agora o que vai acontecer aqui, ó. Era um homem pequeno, mas era um grande homem. Era um homem pequeno, mas era um grande homem. Nós temos duas palavras opostas pelos significados quando elas são analisadas isoladamente, tá? Então elas estão opostas pelo significado se analisadas individualmente, isoladamente, sem contexto algum. Mas nesse contexto aqui, ó, era um homem pequeno, mas era um grande homem. O que aconteceu? Simplesmente não há mais incompatibilidade de sentido. Nesse caso aí, não há mais incompatibilidade de sentido. Por que não tem mais incompatibilidade de sentido? Justamente por quê? Porque ela não se opõe mais pelo significado. Não há mais oposição pelo significado. Quando ela falou que era um homem pequeno, ela falou assim, era um homem baixo. Tá? Há incompatibilidade de sentido, fala assim, mas era um homem grande. Aí sim há incompatibilidade de sentido, porque eu tenho o quê? Eu tenho palavras antônimas. Mas quando eu falo que é um homem pequeno, mas é um grande homem, o que eu quis dizer? Era um homem baixo, tá? De estatura baixa. Mas ele tinha caráter, era uma pessoa de moral, era uma pessoa admirável. Então, se você observar, elas não são mais palavras antônimas. Há uma relação de adversidade? Há uma relação de adversidade. Mas as palavras não são antônimas, tá? Na verdade, não é adversidade, é concessão, tá? Mas elas não são mais palavras antônimas, tá ok? Esse tipo de questão que fala sobre isso, tá? Aqui no quadro comigo, vai utilizar também essa relação semântica de antonímia com vocês, ou sinonímia. Essa daqui é uma questão típica da Fundação Getúlio Vargas, que é a posição do adjetivo mudar o sentido da palavra, a posição do adjetivo em relação ao substantivo mudar o sentido da palavra. Observem isso daqui, ó. Temos a palavra velha, máquina. Vamos lá, mulher bela. Simples homem. Observe esses três exemplos aqui. Vamos aqui observar os adjetivos. Observe os adjetivos. Como é que a Fundação Getúlio Vargas pede esse tipo de questão? Ela fala bem assim, ó, observando os adjetivos em relação ao substantivo, assinale qual a alternativa que mostra que não há alteração de sentido quando nós mudarmos a posição do substantivo em relação ou melhor, do adjetivo em relação ao substantivo. Ou seja, o que ela está falando? Ela está falando que caso você passe esse adjetivo para após o substantivo, a palavra pode mudar ou não de sentido.
A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Se você colocar para antes do substantivo, esse adjetivo, ela pode mudar ou não de sentido. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Ela quer que você identifique quando ele muda e quando muda de sentido. Quando eu falo velha máquina, tá? Vamos passar para lá, fica máquina velha. Vamos colocar isso aqui dentro do contexto. Eu só consigo através do contexto, tá? E é isso que ela vai pedir. Ela vai colocar um contexto lá para vocês. Ou não, tá? Muitas vezes ela vai pedir para você mesmo fazer um contexto. Ó, eu ando sempre com a minha velha máquina dentro da minha pasta. Minha velha máquina de escrever dentro da minha pasta. O que eu quero dizer quando eu falo minha velha máquina de escrever? Minha máquina antiga, que está comigo há muito tempo, que eu tenho há bastante tempo. Você consegue dizer que é uma máquina que está defasada, deteriorada? Não. Não é uma máquina que está já passando do seu tempo. É uma coisa que tem o quê? Que está comigo há bastante tempo. Tá, ó, lá vai aquele jornalista com sua velha máquina de escrever, ou seja, aquela máquina de escrever que ele sempre utilizou a vida inteira. Tá? Então, se eu passar esse adjetivo velha para depois de máquina, como é que vai ficar? Ó, lá vai ele com aquela máquina velha. O que eu quis dizer agora? Eu posso dizer que é uma máquina que está comigo há bastante tempo? Não. O que eu estou querendo dizer agora? Que é uma máquina que simplesmente já está caindo aos pedaços, que está deteriorada, tá? Que já está totalmente defasada. Então, a mudança da posição do adjetivo em relação ao substantivo simplesmente vai mudar o quê? Vai mudar o significado, o valor semântico da construção. Mulher bela, tá? Observe aqui, ó, mulher bela, bela, mulher. Mulher bela, bela mulher. Ó. Ela é uma mulher bela. O que eu estou querendo dizer? Que ela é uma mulher bonita, tá? Agora você fala bem assim, ó, ela é uma bela mulher. O que eu estou querendo dizer? Que ela é uma mulher bonita. Então, a posição do adjetivo em relação ao substantivo não mudou o significado. Não mudou o significado, ó. Mudou o significado, não mudou o significado. Ele era um simples homem, ele era um simples homem. Ou seja, ele era apenas um homem, ele era um homem como outro qualquer. Ele era um homem simples, ele era um homem humilde, tá? Um homem de caráter. Ele era um homem simples, um homem de caráter. Um homem sem muitas ambições. Um homem que simplesmente quer viver com humildade. Ele era um homem, simplesmente um homem humilde. Tá? Então, a posição do adjetivo em relação ao substantivo alterou o sentido da construção. Tá? Esse tipo de questão aqui é uma questão típica da Fundação Getúlio Vargas. E atenção para ela, porque ela fala sobre valor semântico, ela fala sobre sinônimo, ela fala sobre antonímio. Tá ok? Tela do computador comigo. Nós temos as relações semânticas entre as palavras. O que é a relação semântica entre as palavras? A relação semântica entre as palavras, eu tenho um primeiro caso que é chamado de palavras homônimas, tá? Um estudo que é uma parte dessa gramática é chamada de homonímia, tá? Que é chamada homonímia. Então observem isso daqui, ó. Homônimos, homógrafos e homófonos. O que são homônimos, homógrafos e homófonos? Homônimos, homógrafos e homófonos. Homônimos, homógrafos e homófonos são palavras que apresentam a mesma grafia e pronúncia, mas diferente significado. Mesma grafia e pronúncia, mas diferentes significados. Para não ficar difícil para vocês, é só você falar assim, ó, palavras homógrafas, homófonas. O que são palavras homógrafas e homófonas? São palavras que têm a mesma pronúncia, têm a mesma grafia, mas significados diferentes. Mesma pronúncia, mesma grafia, mas significados diferentes. Observe aqui esse exemplo. O Vale de Santarém é lindo. Quanto vale o preço da amizade? Se você observar aqui, ó, eu tenho a palavra vale. Olha a pronúncia dela. Vale. Olha o segundo vale, escrito da mesma forma e com a mesma pronúncia. Mas você pode dizer que o significado desse daqui é o mesmo desse outro aqui? Não. Que tipo de palavras são essas daqui? Quando eu tenho duas palavras que têm a mesma grafia, a mesma pronúncia, mas significados diferentes. São palavras chamadas de palavras homógrafas, homófonas. Homo, mesmo. Grafas, grafia. Homófonas, homo, mesmo. Fono, pronúncia, mesmo som. Tá? Mas os significados delas são diferentes. Observe o segundo exemplo. O rio corria manso. Às vezes, rio com gosto. Quando eu falo que o rio corria manso, esse primeiro rio é o quê?
é um substantivo, né? A palavra rio, substantivo. Às vezes rio com gosto. Esse segundo rio é o quê? Agora é um verbo. O que que nós temos aqui? Nós temos palavras que são iguais na pronúncia, iguais na grafia, mas com significados diferentes. Iguais na pronúncia, iguais na grafia, mas com significados diferentes. Quando isso acontece, nós dizemos que nós temos palavras homógrafas, homófonas, tá? Palavras homógrafas, homófonas. Observe alguns exemplos de palavras homógrafas, homófonas. Primeira, amo, tá? Eu amo, tá? Eu amo aquela mulher, tá? Tem um amo do verbo amar, tá? Temos o amo do verbo amar. Aí nós temos o outro amo que é o quê? Que é o que significa senhor, tá? Aquele escravo na época da escravatura acabou fugindo do seu amo, tá? Observe aqui, ó, nós temos amo do verbo amar e temos amo que é senhor. Aí nós temos aqui o segundo verbo, aqui, ó, a segunda palavra, caia, do verbo cair. E nós temos caia, do verbo caiar, que vem lá de caiaque. Canto, do verbo cantar, eu canto, uma música muito linda. E nós temos canto, que vem, que é uma parte, tá? Um lugar da sala, tá? Ele vai ficar no canto da sala. Nós temos lente, tá? Que poucas pessoas sabem que quando eu falo o lente, eu estou falando sobre o professor, tá? O lente é o professor. E também temos lente, que é o vidro. Temos livro, que é o verbo livrar. E temos livro, que é um nome, é um substantivo. Nós, que é um pronome pessoal do caso reto. E nós temos nós, que é o plural de nó. Pus, que é um substantivo, que é aquela secreção purulenta. E temos pus, que vem do verbo pôr. Nós temos saia, que é um substantivo, tá? Aquilo que a mulher veste. E temos saia, que é do verbo sair. Homens também, tem alguns homens que também vestem saia. Temos vaga, que é uma onda, e temos vaga, que é um lugar vazio. Temos vão, que é do verbo ir, temos vão, que é um adjetivo, tá? Temos vão, que é um adjetivo. Então, isso daqui são palavras homógrafas, homófonas, tá? Homógrafas, homófonas. O que são palavras homógrafas, homófonas? São palavras que têm igual pronúncia, tá? Tem igual pronúncia, igual grafia, mais significados diferentes, tá? Igual pronúncia, igual grafia, mais significado diferente, tá ok? Aí nós temos aqui as palavras que são chamadas apenas homógrafas, tá? Tem palavras que nós chamamos de palavras apenas homógrafas. Diferentes das homógrafas homófonas, as homógrafas são palavras que têm grafia igual, porém a pronúncia e o significado são diferentes. Então as palavras homógrafas são palavras que têm a mesma grafia, mas a pronúncia e o significado delas são diferentes. Observe isso aqui, ó. Primeiro conceito, homógrafos. Palavras que, apresentando idêntica grafia, têm pronúncia e significado diferentes, tá? Tem idêntica grafia, mas pronúncia e significados diferentes, tá? Então, essas são as palavras homógrafas. Observe isso daqui. O molho de carne estava saboroso. Aquele molho de lenha é difícil de transportar. Aquele molho de lenha é difícil de transportar. Eu vejo muitas pessoas falando para mim assim, cadê o meu molho de chave? O correto não é molho de chave, tá? O correto é o quê? É molho de chave, tá? Molho de chaves. Observe esse outro exemplo. Eu gosto muito de você. Meu gosto é diferente do seu. Então, pode observar o que é aqui. Observe aqui, ó. Eu gosto, eu tenho o quê? Gosto, eu tenho um verbo, tá? Gosto, eu tenho um substantivo. Então, nós temos o quê? Duas palavras, tá? Nós temos duas palavras iguais na escrita, mas diferentes na pronúncia e no significado, tá? Mais diferentes na pronúncia e no significado. Depois disso daqui, tá? Das palavras homógrafas, nós temos as palavras que são chamadas de palavras homófonas. O que são palavras homófonas? Palavras homófonas são palavras que têm a mesma pronúncia, mas a grafia e o significado diferentes. Homo, mesmo, fono, pronúncia, mas a grafia e o significado são
diferente. Observe aqui, ó. Teu conselho foi útil. Olha como é que está escrito conselho. Conselho com S. Pertence ao Conselho de Lisboa. Conselho com C. Quem quer saber o que significa esse conselho com C? Vá lá na internet, www.google.com.br e pesquise, porque eu não vou falar para você. Eu sempre tenho que incentivar a pesquisa. Ele estava sem dinheiro. Sem, como é que está escrito? Com S, tá? Sem dinheiro algum, tá? Com dinheiro algum. Dele sem escudo. Então você pode perceber que nós temos o quê? Nós temos pronúncia igual, mas a grafia e o significado são diferentes. Alguns exemplos de homófonos. Nós temos a palavra incipiente, tá? Incipiente que está no começo, iniciante. Como nós estamos no clima de Copa do Mundo, eu vou dar um exemplo. Ó, o jogo do Brasil saiu do 0-0 quando ele estava incipiente. Tá? O jogo do Brasil saiu do 0-0 quando estava incipiente. O outro incipiente, que é o incipiente com S, o que significa? Ignorante. Tá? Ignorante. Eu posso dizer que um dentista pode fazer uma cirurgia veterinária? Não, tá? Por quê? Porque o dentista é incipiente em cirurgia em animais, ou seja, ele não tem conhecimento, tá? Ele não conhece aquele tema, tá? Então, incipiente com S é a mesma coisa que ignorante. Temos o próximo, tá? Temos acender, que é pôr fogo, e temos ascender, que é elevar-se, subir. Nós temos acento com C, que é inflexão de voz, tom de voz, ou seja, pronunciar com mais força uma palavra. E temos o acento, que é a base, tá? Esse daqui é o meu acento, ou seja, o lugar onde eu fico, tá? É a minha base. E o lugar de sentar-se, tá? Vou sentar ali naquele assento. Empossar é dar posse, e empossar é formar uma poça. Temos taxar, que é censurar, notar defeito em, rotular alguém ou pôr prego em alguma coisa. Vou taxar aquele aviso no mural, ou seja, vou fixar aquele aviso no mural com pequenos pregos, com pequenas taxas. E temos taxar com X, que é determinar a taxa de alguma coisa, por preço em algo. A taxa de câmbio aumentou hoje. Nós temos aí, ó, cela com C, que é um aposento de religiosa, um pequeno quarto de dormir. Temos cela com S, que é o arreio da cavalgadura. Temos censo, tá? Censo com C, que é recenseamento, contagem, levantamento. E nós temos senso com S, que vem de juízo, tá? Você tem que ter bom senso. Serra, do verbo serrar, é o quê? Fechar, tá? Vou serrar aquela porta, ou seja, eu vou fechar aquela porta com C. Temos serra, que é um instrumento cortante. Montanha, tá? Eu vou passear pelas serras, tá? Vou passear pelas montanhas. Do verbo serrar, cortar, tá? Ele serra, tá? Ele utilizou a serra para cortar aquela parede, tá? A serra é um instrumento, tá? Cortante. Temos também cerrado, cerrado que é denso. A floresta está totalmente cerrada, ou seja, a floresta está densa. Tá? Terreno murado, tá? Aquele terreno está cerrado. Participe do verbo cerrar, que é fechado também. Nós temos cerrado com S, que é participe do verbo cerrar, ou simplesmente cortar alguma coisa. Cessão, o ato de ceder, tá? Cessão com C, o ato de ceder. Doar, dar, permitir. Ele fez a cessão dos seus direitos autorais. Cessão com S, 2 S, tempo que dura uma assembleia, horário, tá? Reunião de pessoas. Vou à sessão das 10, a sessão da Câmara dos Deputados foi pela votação da legalização de alguma coisa. Aí nós temos sessão ou sessão. Sessão que muitas pessoas na área médica chamam de secção, mas o correto é sessão. Sessão é o quê? Corte. Ele vai fazer a sessão daquele tumor, não secção daquele tumor. O correto é o quê? Ele vai fazer a sessão daquele tumor, ou seja, ele vai cortar aquele tumor. Ou divisão, tá? O que é divisão? Tá? Ele está na seção de frios do supermercado, na divisão de frios do supermercado, no departamento de frios do supermercado. Então, isso são o quê? São palavras homófonas, tá? O que são palavras homófonas? Palavras que têm mesma pronúncia, mas grafia e significados diferentes. Palavras que têm mesma pronúncia, mas grafia e significados diferentes. Agora observem aqui, que depois dela nós temos um tipo que é chamado polissemia. Acompanhe aí na tela do seu computador comigo. O que é polissemia? Polissemia é quando uma mesma palavra adquire vários significados, consoante, conforme, de acordo com o contexto. Tá? Então isso é polissemia. Como é que eu sei que uma palavra é polissêmica? Apenas através do
Contexto. Observe esse primeiro exemplo, tá? Eu tenho a palavra bom. A maçã está podre e o pêssego está bom. Ele é um bom rapaz, conseguimos um bom resultado. Não estás bom da cabeça. Então, se você observar, eu tenho a palavra bom falada 4 vezes. E nas 4 vezes ela ganha o quê? 4 sentidos diferentes. Quando ela ganha 4 sentidos diferentes, eu digo que eu tenho o quê? Uma relação de polissemia, tá? O que é a polissemia? A polissemia é quando uma palavra ganha significados diferentes, a partir de 3 significados. Se eu tiver 2 significados, eu tenho o quê? Eu tenho uma relação de homonímia. A partir do terceiro significado diferente, o que eu tenho? Eu tenho uma relação de polissemia. Observe aqui. Temos uma mesma palavra ou significante. Bom, do latim bono, que apresenta em cada frase uma acepção diferente, mas cujo sentido original é sempre o mesmo. Bom, qual é o significado da letra A? São, tá? Algo que não está ruim. Na B, significado de bom é o quê? Qualidade do caráter, ele é um bom rapaz, né? Terceiro, significado de ele teve um bom resultado, ele obteve sucesso, ele obteve êxito. No quarto, tá, ele não é bom da cabeça, ele está o quê? Ele está doido, ele variou das ideias. Então, se você observar, nós temos o quê? Temos uma palavra apenas, mas 4 sentidos diferentes para a mesma palavra. Quando isso acontece, nós temos o quê? Uma relação de polissemia. Só o contexto em que cada palavra se encontra nos permite determinar com exatidão qual o seu significado e resolver, assim, casos de ambiguidade na interpretação desta palavra. A organização expressiva do contexto explora e põe em evidência as possibilidades polissêmicas de uma palavra. Exemplo, temos a palavra caixa, temos a palavra manga, tá? Um desafio para vocês. Pega essa palavra caixa, pega essa palavra manga e simplesmente enfia ela dentro do contexto e me diga se é possível ou não a polissemia delas. Se você conseguir 3 sentidos diferentes para essas 2 palavras, nós podemos dizer o quê? Que nós temos possibilidades polissêmicas em cada uma delas, ok? Exemplos de polissemia. Esta minha vida é só trabalho. Esse menino precisa de um trabalho. O trabalho dele é só carimbar documentos. Ele quase não tem trabalho. Quando eu falo bem assim, ó, essa minha vida é só trabalho. Eu tenho o quê? Eu tenho o significado da palavra trabalho. Tá? Trabalho no dicionário significa uma coisa. Mas quando eu falo bem assim, ó, essa minha vida é só trabalho. O que eu estou falando? Estou falando assim de uma forma ampla, tá? Eu estou falando de uma forma ampla, porque eu não paro em momento algum, tá? Que eu vivo fazendo o quê? Que eu vivo trabalhando. Aí no segundo exemplo, eu falo bem assim, ó, esse menino precisa de um trabalho, tá? O que ele está fazendo? Ó, qualquer trabalho, tá? Ele está falando o quê? De uma forma geral, generalizada. Precisa apenas de um trabalho, só trabalhar. Aí na 8, ele fala bem assim, o trabalho dele é só carimbar documentos. Agora o que ele está falando? De uma forma específica. Aí ele diz assim, ó, ele quase não tem trabalho, ou seja, ele quase não faz nada. Então nós temos o quê? A mesma palavra, mas temos 4 construções diferentes, 4 sentidos diferentes para a mesma palavra. Então a polissemia só é possível ser identificada através do contexto em que ela está inserida, tá? Então isso daí é polissemia. Seguindo adiante, tá? Para encerrar essa nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a paronímia. O que é paronímia, tá? Diferente das palavras homônimas, tá? Que posso ter o quê? Podemos ter palavras iguais na escrita, iguais na pronúncia, mas significados diferentes. Podemos ter aquelas que são iguais na escrita, diferentes na pronúncia e no significado. E podemos ter aquelas que são diferentes na pronúncia, mas iguais na grafia e iguais na pronúncia, mas diferentes na grafia e no significado, tá? A paronímia, o que nós temos? 2 palavras parecidas na grafia, parecidas na pronúncia, mas com significados diferentes. Elas são semelhantes na grafia e semelhantes na pronúncia, mas com significados diferentes. Parônimos são palavras que, tendo significado diferente, se aproximam fônica e graficamente. Observe esse exemplo. Fez-me um cumprimento, uma saudação, tá? Me saudou. A sala tem 3 metros de comprimento, tá? 3 metros de extensão, tá? São 3 metros de extensão. Próximo exemplo. A discrição é a qualidade de ser discreto, tá? É agir com recatamento. Ele fez-me a descrição de toda a viagem, ele me relatou toda a viagem. Então, observe o que nós temos aí. Nós temos 2 palavras, tá? Que tem pronúncia parecida, tem escrita parecida, mas o significado de ambas são diferentes, tá? Acompanhe na tela comigo alguns exemplos de palavras parônimas. Temos deferir. Deferir é o quê? Atender,
conceder. Tá? O juiz deferiu o pedido do advogado, ele atendeu, ele concedeu o pedido do advogado. Nós temos também diferir. Diferir é o quê? Distinguir-se, posicionar-se contrariamente, adiar um compromisso marcado. Nós temos descrição, que é o ato de escrever, que nós já vimos, né? E temos descrição, que é a qualidade de ser discreto. Nós temos discriminar. Discriminar é inocentar, tirar crime, legalizar. Muitas feministas lutam pela discriminação do aborto, ou seja, querem que o aborto se torne algo legal. Alguns grupos lutam pela discriminação, querem discriminar a maconha, ou seja, querem fazer a maconha ser uma coisa legalizada. Discriminar, distinguir, diferenciar. Nós, brasileiros, temos que acabar com a discriminação racial. Tá? Discriminar pessoas negras é considerado um crime no Brasil. Nós temos despensa, que vem da Copa, pequeno armazém utilizado para guardar mantimentos. E temos dispensa, que é o ato de dispensar, negar, tá? Dispenso elogios. Chegou a lista de dispensa daquele time. Temos despercebido, não notado, e desapercebido, que é desprevenido. Observe o exemplo. O marido chegou em casa às 3 horas da manhã, achando que estava despercebido pela esposa, ou seja, não tinha sido notado pela esposa. De repente, ele recebeu uma frigideirada na cabeça, porque estava totalmente desapercebido, ou seja, ele estava desprevenido, ok? Então, despercebido é não notado, ninguém nota a sua presença. Desapercebido é quando você está simplesmente desprevenido, ok? Outros exemplos, nós temos emergir, que é sair de onde estava mergulhado. Emergir, que é mergulhar, tá? Mas cuidado, tá? Porque emergir pode simplesmente ser colocado em outros contextos, tá? Emergir também, ó. Ele emergiu da floresta, o caçador emergiu da floresta, ou seja, o caçador saiu da floresta. Aquele grupo de pessoas emergiram no meio da multidão, ou seja, eles entraram no meio da multidão. E o emerso também, que é aquele que emergiu, ou seja, aquele que saiu, imerso, aquele que entrou. Nós temos emigração, que é o ato de emigrar. Eu estou num país, estou num estado, estou saindo do meu estado e indo embora para outro, indo para outro país. E o que eu estou fazendo em relação à minha terra? Eu estou emigrando. Em relação à terra que eu estou indo, eu estou imigrando. Tá? Então, a imigração é sair do seu lugar e se mudar para outro. E imigrar é o quê? É quando eu entro em outro local. Nós temos eminente, que é excelente, e temos iminente, que é um sobranceiro, algo que está prestes a acontecer. O eminente senhor senador, tá? Puxação de saco. Iminente, se você beber quando dirigir, é iminente que você sofrerá um acidente de trânsito, ou seja, é certo que você vai sofrer um acidente de trânsito. Nós temos flagrante, que é evidente, você está sendo pego com a boca na botija, tá? O bandido foi pego em flagrante. E temos o fragrante, tá? Que fragrante é o quê? Perfumado, tá? O seu perfume é bastante fragrante, ou seja, ele é bem perfumado, solta um grande aroma. Aí nós temos fluir, que é correr, e temos fruir, que é desfrutar. Meu sangue flui pelas minhas veias, ou seja, meu sangue corre pelas minhas veias. E fruir é desfrutar, tá? Aquele milionário morreu antes de fruir da sua fortuna, ou seja, antes de desfrutar da sua fortuna, tá? E aí acaba essa parte de semântica de hoje, ok? Então, dessa forma, acaba essa parte de semântica de hoje. O que eu tenho a dizer? Semântica, em conjunto com a compreensão textual, são os dois assuntos mais importantes para as provas da Fundação Getúlio Vargas, tá? Então, treine isso daí em casa, tá? Eu vou mandar um exercício para vocês, tá bom? Para que vocês resolvam, tá? Vou falar algumas coisas, algumas listas de homônimos, parônimos, polissemia, que são mais pedidas pela FGV, tá ok? Vocês vão receber junto com o material de vocês. Resolvam esse exercício em casa, tá? Porque se você não resolver, não vai ter reza braba que te ajude numa prova de concurso, porque eu sou responsável por 60%. Os outros 40% são de vocês, porque se você não treinar, neguinho, então não vai ter nada que ajude você simplesmente ir bem na prova de língua portuguesa, porque não adianta eu vir aqui falar, gastar saliva, você assistir minha aula, depois simplesmente ir lá para a televisão assistir o jogo lá da Argentina, sabe Deus lá com quem, tá? Então você tem que estudar. Como que você vai obter isso em língua portuguesa? Praticando. Ok, gente? Então, por hoje, é só. Na próxima aula, nós voltamos com figuras de linguagem e mais exercícios para vocês. Beleza? Tchau, tchau. Até o